Boa noite. Ministério Público pede condenação de médicos acusados de omitir socorro à criança no Hospital Geral de Linhares. 2 jovens são algemados e mortos com mais de 20 tiros em Vitória. A suspeita é o envolvimento com tráfico de drogas. Moradores de Nova Rosa da Penha 2 querem construção de muro de arrimo e, em protesto, fecham a rodovia do Contorno. Receita Estadual faz operação de combate a fraudes em postos de combustível. E ainda, a 4ª entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nosso convidado hoje é Renato Casagrande, do PSB. Guará News Espírito Santo começa agora. Nós abrimos o Guará News com mais um caso chocante de violência. 2 jovens foram assassinados hoje à tarde em Vitória. Eles foram algemados e mortos com mais de 20 tiros. O crime aconteceu por volta de 2 horas da tarde nessa escadaria do bairro Gurijica, em Vitória. Uma das vítimas foi identificada pela irmã. Vinícius Oliveira Pinto, de 21 anos, é de Praia Grande e Fundão e estava em Vitória para visitar a parente. Ele tinha passagem pela polícia. A outra vítima não foi identificada. Os 2 homens foram algemados e receberam vários tiros na cabeça. A polícia não tem pistas dos autores, mas pela quantidade e variedade de cápsulas, acredita-se que os assassinos agiram em grupo. Muitos curiosos observaram o trabalho da perícia, mas com medo, nenhum morador quis gravar a entrevista. Uma pesquisa realizada nas 100 maiores cidades do país aponta Cariacica entre as 20 piores no saneamento básico. Menos da metade das casas do município está ligada à rede de esgoto de maneira correta. No bairro Jardim Botânico, na época das chuvas, o esgoto invade várias residências e a população cobra melhorias urgentes. Basta encostar e a madeira se desfaz. Isso é o que sobrou da cama de Dona Marilda depois das chuvas de dezembro. Até hoje, a família tenta se recuperar do prejuízo. Dentro de casa, a água estava na metade do joelho, pelo joelho de água. Perderam muita coisa? O jogo de quarto, perdemos tudo. Tinha 2 meses que tinha comprado, perdeu tudo. Lá dentro, os móveis continuam suspensos. Seu Edmilson até fez uma barreira na entrada da casa, mas já sabe que se chover um pouquinho mais forte, não vai ter jeito. Tem aquela comporta ali, a água está passando por cima, não está servindo para nada. A família de Dona Dorvalina ficou ilhada dentro de casa e ela já se prepara para as chuvas que estão por vir. Quando chove aqui no bairro, a casa da senhora enche de água? Enche. O quintal fica todo cheio de água. Foi até ali na porta. E aí, como é que faz? O medo de entrar lá dentro. Não entrou dentro de casa não, mas foi até na porta. Água suja? Suja. O valão transbordou e veio pra cá. Uhum. Então essa marca aqui que a gente tá vendo é onde a água ficou, foi isso? Foi. As ruas do bairro Jardim Botânico em Cariacica não tem nem pavimentação, muito menos bueiros. Além de atrapalhar a brincadeira da criançada, a falta de estrutura ainda traz problemas à saúde. A gente vai jogar uma bola, a bola fura, a gente vai brincar, a gente escorrega, suja, fica com tosse, várias coisas. Você ficou doente por causa disso já? Já. Essa estação da Cesan aqui de Jardim Botânico é responsável pelo tratamento do esgoto de 10 bairros da região. Mas o que acontece? Quando chove, as bombas não dão conta de sugar a água suja e o esgoto acaba voltando para dentro das casas. O que acontece quando chove? Enche de fezes no meio da rua, retorna tudo dentro de casa. As casas enchem todinho de volta. Em vez de sair lá para o rio que passa aqui na frente aqui, sai para dentro das casas. Segundo o Instituto Trata Brasil, no ranking das 100 maiores cidades brasileiras, Cariacica está entre as 20 com pior atendimento de água e esgoto. Das 4 cidades capixabas analisadas, Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha, Cariacica é a que menos realizou investimentos em saneamento. E se o serviço é precário, a saúde pública também é afetada. Dona Ilza mora em frente ao valão de Jardim Botânico. Com tanta sujeira, já passou mal várias vezes. Isso aqui quando chove, que qualquer chuvinha ele enche, e a primeira que toma água aqui é eu, né? Que eu moro aqui de frente. Não é bom não, e a gente anda nessa água quando enche demais assim, ó. A gente tem que andar nessa água para sair, para comprar as coisas. Já ficou doente? Já.
Várias vezes. A gente pega dengue, né? Pega alergia, tudo desse. Porque essa água aqui, o valão enche, aí o esgoto, transborda e tudo. E veja só o baita susto que os moradores levaram. Uma jiboia foi encontrada na margem do valão, bem perto das casas. Provavelmente estava fugindo da sujeira. Por sorte, ninguém se machucou. A gente fica com medo, né? Você vê como é que a situação nossa aqui é complicada. E não foi uma vez só, não? Foi a quarta agora, né? É a quarta. Então, os moradores aqui estão precisando de ajuda mesmo? Está precisando de ajuda. Se eles não limpar esse valão até sair lá embaixo, nós vamos ter esse problema aqui toda a vida. Cansados da falta de saneamento básico, os moradores pedem socorro. Todo mundo paga o IPTU direitinho, todo mês, mas eles nunca fazem nada. Só vem com promessa, promessa, promessa. Entra vereador e sai vereador pedindo voto aqui, mas na hora de fazer as coisas não faz, não garante. Em nota, a CESAM informou que a estação de tratamento de esgoto de Jardim Botânico funciona normalmente e não tem relação com os alagamentos. E que a rede de drenagem pluvial é de responsabilidade da Prefeitura. A empresa diz também que investiu mais de 135 milhões de reais na ampliação do sistema de água tratada em Cariacica. Já a Prefeitura de Cariacica informou que até 2016, 55,5% das casas vão estar ligadas à rede de esgoto. A cobertura de 100% está prevista para até 2025. Um grupo de moradores fechou a rodovia do Contorno por quase 3 horas na manhã de hoje. O protesto foi para pedir a construção de um muro de arrimo no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Moradores de Nova Rosa da Penha 2, Cariacica, invadem a rodovia do Contorno e colocam fogo em pneus. Na última chuva que deu, entrou água dentro da casa de um casal de idosos de 86 anos. É chuva, é esgoto e quando chove a água desce todinha para a casa desse casal. Rebentou o muro da casa deles. Rebentou o muro da casa deles e entrou água com muita força mesmo. Sem o muro de arrimo, as casas ficam complicadas com alagamento. Fica complicada porque passa ônibus, passa caminhão e treme tudo, racha a estrutura da casa toda. Por muitos anos, os moradores sofrem com o problema de alagamentos do bairro, principalmente em períodos de chuva. Eles pedem a construção de um muro de arrimo, que vai resolver de vez o problema. Este foi o 4º protesto que a comunidade fez, já que até hoje eles não tiveram resposta por parte do poder público. Eles chamaram a atenção também para vários outros problemas do bairro. É creche, é área de lazer, você está entendendo que fica difícil. As crianças, tem um monte de criança no meio da rua, que não tem quadra, não tem como estudar. Mães precisam de trabalhar, não tem como deixar seus filhos. Eu não sou só dona de lá, eu sou babá também. Eu tomo conta das crianças para as mães ir trabalhar. O trânsito ficou parado por quase 3 horas. Um longo congestionamento de veículos se formou. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada, mas o protesto foi pacífico. Representantes da Prefeitura estiveram no local. Nós temos interesse sim de resolver mesmo porque a rua está ficando estreitada e é de interesse do município resolver essas situações. A gente vai sentar na terça-feira e definir. Os moradores liberaram a pista, mas planejam um novo protesto caso uma providência imediata não seja tomada pela Prefeitura. Vai continuar se não tiver conversa. A seguir, 7 pessoas assaltam um depósito de material de construção em Vila Velha. O Hora News volta já. Moradores de bairro de Fátima, na Serra. No próximo sábado, a partir das 9 da manhã, o bairro vai ser destaque no projeto Seu Bairro na Rede. As equipes de rádio, televisão e internet da Record News e da Rede Sim visitam o local. Participe e peça melhorias para a sua região. A Prefeitura vai estar presente e o nosso jornalismo quer ouvir você. É neste sábado, dia 30 de agosto, na Avenida José Martins Rato, na praça próximo ao antigo Clube Cultura Brasil. Record News e Rede Sim, em bairro de Fátima, na Serra. Não deixe de participar.
Delegados do Espírito Santo estão sendo treinados para identificar carros e motos roubados. Somente no primeiro semestre, mais de 4.400 veículos foram furtados no estado. Os dados assustam, 4.408. Esse é o montante de veículos que foram furtados no Espírito Santo de janeiro a julho desse ano. Uma média de 20 por dia. Mas apesar desse número tão assustador, muitos desses veículos são recuperados no Espírito Santo. Só no primeiro semestre desse ano, a polícia conseguiu resgatar mais de 3.000 veículos. O trabalho de recuperação dos veículos começa na capacitação de delegados. 30 deles estão sendo treinados para identificar veículos roubados e furtados em municípios capixabas. A aula é no pátio da Polícia Civil, em Alterosa, na Serra. A gente sabe da dificuldade que existe de profissional do interior do estado e o delegado, por ser já gestor da unidade, em uma situação adversa ele poderá, ele mesmo, fazer a averiguação em algum veículo que possa vir a ser deslocado para sua unidade, né? Então ele mesmo vai poder saber se aquele carro foi adulterado, uma vez que o carro foi roubado. A inspeção no veículo é completa. É verificado clonagem das placas, adulteração de chassis, números de motor, do vidro e uma etiqueta autodestrutiva. E existem alguns pontos básicos, né? Uma trilha básica que o policial profissional da área possa averiguar e assim, detectando algum desses pontos adulterados, ele vai assim tirar um carro roubado do mercado e entregar ao seu devido proprietário. Vinícius atua na Delegacia de Furtos e Roubos da capital há 3 meses. A capacitação é um complemento para atuar na criminalidade. Isso aqui é importantíssimo para saber como a criminalidade age, a forma como eles adulteram os veículos, as placas, chassi, etiquetas, enfim, isso aqui é importantíssimo para isso. Segundo os delegados, a prática também pode ajudar a reprimir o índice de veículos roubados e furtados no estado. Realizar a verificação dos veículos e dos elementos caracterizadores e identificadores do veículo é o primeiro sinal para reprimir esse tipo de conduta. Identificando, eles vão ser retirados de circulação e isso acaba por reprimir esse tipo de situação. Uma adolescente teve o celular roubado ontem à noite em Vila Velha. Um motoqueiro viu o assalto, perseguiu e matou o ladrão. Foi nesta rua de Paú, em Vila Velha, que um homem fez justiça com as próprias mãos. E um bandido foi morto logo após praticar um assalto. O homem teria visto o crime e não perdeu tempo. Foi atrás do assaltante. Tudo aconteceu no final da noite de ontem. Segundo a polícia, Jones da Silva Santos, de 18 anos, teria roubado o celular de uma jovem na entrada de Argolas, um bairro vizinho aqui de Paú. As informações apontam que um homem de moto presenciou o assalto e correu atrás do bandido que estava de bicicleta. Quando o bandido, o Jones, chegava aqui em Paú, ele caiu da bicicleta, foi perseguido e levou um tiro. Ele chegou a entrar nessa residência, pulou o muro à procura de ajuda ou para fugir, mas ele não resistiu e morreu. O homem que perseguiu e atirou no assaltante fugiu e ainda não foi identificado pela polícia. Este rapaz, que teme mostrar o rosto, diz que viu a correria ontem à noite. Ontem, quando estava descendo do ônibus, que eu tinha visto um rapaz sem camisa correndo para cá. Quando eu atravessei a rua para ir para minha casa, eu tinha visto uma aglomeração de pessoas, um cara mesmo de bicicleta. Aí quando eu passei perto do açaí, tinha um cara de bicicleta pegou a bicicleta que estava no meio da rua, né? Que a bicicleta tinha caído no meio da rua, até os carros começaram a parar assim. E as outras pessoas estavam atrás? Tentando correr atrás. Esta é uma região movimentada de Paú, com supermercado, farmácias e comércios. Mas por aqui, todos têm medo de falar com a imprensa. Quando falam, pedem para não serem identificados, como este homem que conhecia Jones, o assaltante que foi morto. Eu sou comerciante aqui há mais de 10 anos, trabalho com o público e esse garoto, por sinal, era cliente meu, entendeu? A gente não se envolve na vida de ninguém, mas a gente conhece as pessoas. Aqui é um bairro muito familiar. Ele conta ainda que roubos são comuns em Paú. Segundo ele, há 30 dias, um rapaz reagiu ao assalto e prendeu o bandido nesta mesma rua. Ele reagiu e conseguiu imobilizar o assaltante e chegou a polícia e conseguiu prendê-lo, entendeu? E essa questão de assaltos aqui de celulares, assaltam meninas aqui, está sendo constante aqui na descida da ilha, nessa rua da feira aqui, entendeu?
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. A Polícia Civil não divulgou detalhes para não atrapalhar as investigações. Um depósito de materiais de construção foi assaltado ontem à noite por 7 pessoas. Entre os assaltantes estavam 4 adolescentes. Foi no bairro Aribiri. Um dos galpões desse depósito, que armazena materiais de construção, foi alvo de 7 assaltantes, sendo 4 menores de idade, em Aribiri, Vila Velha. O vigia do local, que não trabalha armado, conta que quando viu a ação, ligou para a polícia, mas teve a ajuda de um policial militar reformado que passava na rua no momento do furto. Eu estava lá no galpão e fui fazer uma verificação, né, porque pela área, e quando estava andando para trás do fundo do galpão, eu vi um movimento de 7 elementos furtando material por cima do muro, tirando material pela corda, passando e já saindo, né? Quando eu identifiquei eles, eu imediatamente liguei para a polícia, o 190, e saí para fora da rua, onde tem um portão que dá acesso à rua. E chegando na rua, graças a Deus, e depois ao policial que eu conheci de vista, que jogava bola ali no Society, eu vi ele, pelo amor de Deus, me ajuda, que os caras estão assaltando ali. Aí ele veio, calma, entrou comigo, aí nós fomos em direção aos meliantes. Chegando lá, os meliantes estavam tudo lá, o furto de roubo, separando o material. O policial entrou, deu voz de prisão para todos, pediu para todos ir para a parede, e eles foram. A reação de um dos rapazes que estava armado assustou o vigia. Ele disse que passou por essa situação pela primeira vez e pensou que pudesse acontecer o pior. Mas só que um indivíduo dele, na hora da abordagem, que ele foi para ele, puxou uma arma em direção ao policial para matar o policial e depois atirar em mim, né? E graças a Deus o policial, que é experiente, perito, conseguiu dar um tiro para alvejar ele primeiro, para ele largar a arma, e ele insistentemente querendo catar a arma para poder matar o policial. Chego até a me arrepiar, que é uma situação que eu não desejo para ninguém. Foi uma cena que eu acho que não vai sair da cabeça tão cedo, e graças a Deus tinha esse policial que foi um anjo da guarda ali, que ajudou a gente, né? Porque senão a gente não poderia nem estar aqui, poderia estar até morto, né? O Ministério Público pede condenação dos 3 médicos envolvidos na morte de uma criança de 10 anos no Hospital Geral, em Linhares. A gente volta já. O Ministério Público pediu a condenação dos 3 médicos envolvidos no caso da menina Bárbara Coutinho, de 10 anos, que morreu depois de ser internada no Hospital Geral de Linhares. A família acusa os médicos de negligência. Segue na justiça o caso da menina Bárbara Coutinho, de 10 anos, que morreu, segundo a família, por negligência médica no Hospital Geral de Linhares. Esta semana, o Ministério Público do Estado confirmou e pediu a condenação dos 3 médicos que estavam no hospital no momento do acontecido. Bárbara sofria de cardiopatia congênita. Ela foi internada após uma crise que a levou a perder os movimentos e a fala. Segundo Marcos Coutinho, pai de Bárbara, ela foi atendida pelo neurocirurgião Fábio Furieri, porque não havia pediatra de plantão, e logo após o atendimento, o médico não foi mais localizado. Na época, o delegado de crimes contra a vida, Fabrício Lucindo, afirmou que os envolvidos seriam contactados para depoimentos. Vamos intimá-los ou conduzi-los se a gente encontrar por aí. O Ministério Público entendeu que os médicos acusados, o primeiro ao abandonar o plantão e os demais por não atenderem a situação de emergência, agiram com dolo eventual. A denúncia fica agora a cargo do Poder Judiciário, a quem compete a causa. Se a denúncia do MPS for confirmada, os médicos serão levados a júri popular. Se for comprovado que houve negligência médica, nós vamos indiciá-lo por homicídio culposo e a pena vai de 1 a 3 anos de detenção. Campanha dos candidatos ao governo do estado para amanhã cedo. O candidato Roberto Carlos fará reunião com a equipe de campanha na manhã desta sexta-feira.
Paulo Artung visita o município de Nova Venécia. Renato Casagrande fará uma caminhada em Baixo Guandu às 7h30 da manhã. E Camila Valadão não tem compromissos de campanha na manhã desta sexta-feira. E ainda nessa edição do Hora News, você acompanha a entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nosso convidado é Renato Casagrande, do PSB. E agora nós vamos falar de futebol pela Copa do Brasil. O Flamengo perdeu ontem, já o Cruzeiro goleou e praticamente garantiu a vaga para a próxima fase. Assunto para Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa quinta-feira a todos que nos assistem. O Cruzeiro fez o dever de casa, pelo menos era o que se esperava. Era o que se esperava e eu lembro bem que há 2 semanas, quando a gente divulgou aqui... A gente estava se perguntando que time era aquele. Exatamente, quando a gente divulgou aqui o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e todo mundo perguntou, meu Deus, mas que time é esse Santa Rita? Santa Rita do Alagoas, Adriana, é o antigo Corinthians do Alagoas, né? Que todo mundo conhece, já disputou Copa do Brasil com boa campanha, mas que foi goleado ontem, agora com o nome de Santa Rita, pelo Cruzeiro, pelo placar de 5-0 e com esse resultado o Cruzeiro, não tenho dúvida, que já está praticamente classificado para a próxima fase. Outro que também está praticamente classificado é o Curitiba, que venceu o Flamengo pelo placar de 3-0. O Flamengo vai ter trabalho para reverter isso aí, até porque o Luxemburgo, numa entrevista, disse que o foco do Flamengo não é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro, onde a campanha do Flamengo de recuperação vem sendo satisfatória. O Flamengo que vinha de derrotas, de zona de rebaixamento, já começa a pontuar, já está meio que na zona intermediária. Enfim, mas uma rodada que, acima de tudo, marcou a boa participação de times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro e que venceram times considerados de ponta do futebol nacional, times com bom elenco, com técnicos caríssimos. Caso do América, do Bragantino e do Ceará. O América venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 3-0. O Corinthians foi derrotado pelo Bragantino pelo placar de 1-0 e o Ceará, que vem numa boa campanha, depois de eliminar o Inter com 2 vitórias seguidas, venceu ontem o Botafogo pelo placar de 2-1. Então são times da Série B que surpreenderam na rodada de ontem. A gente vai começar a mostrar os gols com a derrota do Palmeiras para o seu Atlético Mineiro. Palmeiras perdendo o pênalti e tudo mais. Vamos ver. Vamos lá. Um dia depois de comemorar os 100 anos de existência do clube, a torcida palmeirense parecia que iria poder ver seus ídolos em campo novamente. O goleiro Fábio, tão criticado nos últimos jogos, teve uma noite de marcos. Salvou o time neste toque de Tardelli dentro da área. Também mostrou reflexo num chute a queima-roupa. Pênalti contestado de Gemerson e Mazinho. Henrique cobrou com a eficiência que o ídolo dos anos 90 sempre mostrou, mas a comemoração foi interrompida. O gaúcho Jean-Pierre Gonçalves Lima marcou invasão de área e mandou voltar a cobrança. Daí, Henrique chutou para fora. O meio-campo do Palmeiras, que não tem mais César Sampaio ou Dudu, perdeu a bola. A zaga, sem Luiz Pereira, Antônio Carlos ou mesmo Kleber, não evitou o gol de cabeça do baixinho Luan, 1-0 para o Atlético. Ao torcedor palmeirense, restou apenas carregar para casa a saudade. No Maracanã, Eduardo marcou o primeiro do Ceará contra o Botafogo. O atacante Bill fez o segundo do time visitante. Edilson diminuiu, Botafogo 1, Ceará 2. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Bragantino derrotou o Corinthians por 1-0, com um belo chute de Sandro de fora da área. O Coritiba saiu na frente do Flamengo com Leandro Almeida de cabeça. O segundo gol foi contra do zagueiro Luiz Antônio. Zé Eduardo, de pênalti, fechou o placar, 3-0 Coritiba. No Mineirão, o Cruzeiro goleou o Santa Rita de Alagoas por 5-0. 3 gols saíram no primeiro tempo. O destaque foi o atacante Marcelo Moreno, que marcou 2 vezes. Na Arena das Dunas, o América de Natal venceu o Atlético Paranaense por 3-0 e abriu uma boa vantagem para o jogo de volta em Curitiba. Bom, fechando a rodada, hoje tem Grêmio e Santos e o Fluminense também joga hoje pela Sul-Americana, pegando a equipe do Goiás. Agora, Flávia, a gente vê pela Copa do Brasil que o bom momento do Cruzeiro não é só no Brasileiro, não, né? Não é. O Cruzeiro e o Marcelo Moreno está numa fase inspirada. É, o Ricardo Goulart também. O Cruzeiro está com um time redondinho, como diria na gíria do futebol, pronto para ser campeão. Tomara que a briga fique mais apertada para dar mais emoção nesse campeonato. Flávio, obrigado pela sua presença mais uma vez. Imagina, boa quinta a todos. Obrigada, boa noite. Bom, e no próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já.
Do Espírito Santo para todo o Brasil. A partir do dia 8 de setembro, as notícias do nosso estado vão ser destaque em todo o país. Isso mesmo, diariamente eu vou entrar ao vivo no jornal Hora News de São Paulo com os destaques aqui do Espírito Santo. É a primeira vez que uma emissora capixaba passa a fazer parte da grade diária nacional de jornalismo de uma TV aberta. Outros 10 países da Europa e da África também vão acompanhar as nossas notícias. Então não se esqueça, no dia 8 de setembro, a gente se encontra em rede nacional. E o tema da nossa enquete da semana é a mobilidade urbana e nós queremos saber. Você se sente seguro em usar a bicicleta no dia a dia? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem as notícias do sul do estado. Boa noite, Roberta. Boa noite, Adriana. Uma carreta carregada com materiais da Marinha tombou na 101 Sul. O acidente aconteceu na manhã de hoje e parte da carga foi saqueada. De acordo com as informações da concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, no quilômetro 408, próximo à praça de pedágio, entrada de Rio Novo do Sul. O caminhão seguia no sentido Rio de Janeiro-Vitória. A carreta foi atingida por um veículo de passeio que tentou uma ultrapassagem. Após a colisão, o condutor da carreta perdeu o controle do veículo e tombou. Produtos que faziam parte da carga foram saqueados. O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos. O motorista da carreta, André Alves de Souza, foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro, mas já teve alta. O trânsito foi liberado por volta do meio-dia. Cerca de 50 postos de combustível são alvo de uma operação da Receita Estadual. O objetivo é fiscalizar as bombas e verificar a regularidade fiscal. A operação tem por objetivo verificar a correta emissão de documentos fiscais com o uso de um aplicativo obrigatório por lei e a averiguação do funcionamento das bombas de combustíveis. Essa operação ela é feita anualmente, para a gente verificar a quantidade de combustível que vem sendo entregue ao cliente, ao consumidor, se a bomba realmente está entregando a quantidade que está indicada aqui no painel dela. A fiscalização ela é feita individualmente por bicos de combustível, por bombas. Existe uma tolerância, se estiver dentro dessa tolerância que nós temos, a bomba ela é aprovada e continua o seu uso normalmente. Agora, caso fique fora da tolerância, a bomba fica reprovada e, dependendo do caso, a gente pode até mesmo interditar aquele bico que foi usado para entregar o combustível. A inspeção nas bombas é feita cuidadosamente pelos fiscais, averiguando todos os itens necessários para um bom funcionamento, que vai desde lacres, tamanho das mangueiras, bicos injetores, contadores digitais, até a vazão correta dos combustíveis nos tanques dos veículos. Aqui, primeiramente, é feito um exame administrativo da bomba para ver a questão das lacrações, dos registros dela, das informações que ela nos entregam, E aí a gente faz o teste da vazão para ver se realmente a vazão que está indicada lá na identificação da bomba está coerente com o que nós encontramos aqui. Então a bomba indica uma vazão de 50 litros por minuto, nós encontramos 40 litros por minuto, ou seja, está coerente. Então ela não poderia ultrapassar esses 50 litros por minuto, E logo em seguida foi feito o teste a medição propriamente dita, que nós retiramos 20 litros de combustível da bomba, para ver se está coerente com o nosso padrão, que é 20 litros também. Além das bombas, a arrecadação dos documentos fiscais também está na mira da operação. Todo contribuinte varejista, ele é obrigado a utilizar o PAF-ECF interligado aos bicos da bomba. Entendeu? E agora nós estamos verificando, junto aos contribuintes de postos de combustível, essa regularidade. O que acontece se vocês encontrarem uma irregularidade? O posto de gasolina é autuado e nós intimamos ele a regularizar no prazo de 5 dias. A Operação Bomba Integrada começou na última terça-feira, dia 26, e vai até amanhã em 18 municípios de norte a sul do estado. Cerca de 30 auditores fiscais da Receita Federal participam dessa operação. É importante,
para os postos vendedores de combustível, uma vez que a fiscalização serve como base para nós, entrega do melhor produto de qualidade, e serve também para ver se nossos equipamentos estão funcionando em perfeitas condições. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos à Vitória com você, Adriana Marques. Uma boa noite. Obrigada, Roberta. Boa noite para você também. A seguir, a quarta entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nosso convidado de hoje é Renato Casagrande, do PSB. O Hora News volta já. O Hora News Espírito Santo continua hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com os representantes dos partidos. O nosso convidado hoje é o candidato do PSB, Renato Casagrande. O tempo da entrevista é de 10 minutos, a contar da primeira pergunta, que é padrão para todos os entrevistados. Boa noite, candidato. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Alegria estar junto com vocês. Na opinião do senhor, qual é hoje o principal desafio do Espírito Santo e como o senhor pretende resolvê-lo se for reeleito? O principal desafio do nosso estado continua sendo, Adriana, essa aliança e essa junção que eu fiz a partir da hora que eu assumi o governo em 2011, unindo o desempenho e o desenvolvimento econômico com as aplicações de recursos na área social. Nós assumimos um governo com um débito muito grande do estado com a população capixaba. Precisei fazer investimentos fortes na área de saúde, de educação, de segurança pública, programas sociais. E essa aliança é fundamental porque o desejo da população, naturalmente, é que a riqueza produzida pelo Estado possa ser transferida para a população. E a melhor maneira de transferir essa riqueza para a população é prestar bons serviços na área social. Por isso que a gente abriu hospitais, abrimos leitos de hospitais, por isso que a gente está investindo forte na educação, por isso que nós tiramos da UTI a área de segurança pública e implantamos um programa forte de redução da criminalidade. Então, essa aliança, esse modelo de gestão que eu estou implantando, cuidando do econômico e cuidando do social, cuidando das pessoas, do ser humano, gerando oportunidade e felicidade para as pessoas, isso é o desafio permanente, porque um governo tem que existir para melhorar a vida das pessoas, para gerar felicidade e oportunidade para as pessoas. Para isso que existe um governo. E esse desafio está colocado permanentemente para nós. Fiz isso até agora, vou fazer até final do ano neste governo. E se a população me der a oportunidade, farei isso com muita intensidade também no próximo governo. Candidato, o senhor foi eleito com apoio hoje do seu principal adversário. E agora o senhor passou a fazer críticas, dizendo que naquela época o senhor não havia assumido a casa organizada. Por que 3 anos depois essas críticas? As críticas não são críticas, é uma defesa. Né? O meu adversário é que passou a fazer críticas ao governo que ele participou até junho desse ano. A equipe dele participou do governo até junho desse ano, não tinha feito nenhuma crítica antes, passou a fazer a crítica, eu tive que fazer a defesa. Eu sou líder do meu governo, eu lidero o Estado do Espírito Santo e lidero o meu governo. Então era fundamental e era importante que eu pudesse fazer a defesa. Eu, quando assumi o governo, não fiquei olhando para trás. Quando eu assumi o governo, eu encontrei problemas, mas eu toquei o serviço para frente com responsabilidade. Mas na hora que chega a eleição, alguém que participou do governo até agora, né, começa a fazer críticas, eu tenho que fazer a defesa. Eu era afirmativo somente, dizendo aquilo que a gente estava fazendo. Passei a ser comparativo porque nesses 3 anos e meio e nesses 4 anos, nós estamos fazendo muito mais do que os 8 anos do governo passado. O senhor disse aí que um dos principais desafios do Estado é a questão da saúde e a gente tem que concordar. A gente vem noticiando aí o fechamento de leitos de UTI, como é o caso do Hospital da Polícia Militar, corredores lotados em vários hospitais do Estado. Dá para fazer alguma coisa, governador? Eu pergunto isso já que o que pode ser avançado diante disso? Né? O senhor já teve aí quase 4 anos, dá para avançar? Nós já avançamos muito nesses 3 anos e 7 meses, vamos avançar muito nos 4 anos, nesse governo que nós estamos gerenciando. Nós abrimos, depois de 30 anos, um novo hospital no estado, que foi o Hospital Jaime Santos Neves. Um novo hospital. O governo passado queria transformar o Jaime Santos Neves, naquela época, num novo Dário Silva. Queria fechar o Dário Silva atual e abrir um novo Dário Silva. Nós, não. Nós chegamos, nós executamos a obra, nós contratamos a organização social, nós abrimos o Jaime e mantivemos o Dário Silva funcionando.
Do mesmo jeito, agora dia 11 de setembro, nós vamos abrir o São Lucas e vamos manter o HPM funcionando. Nós depois... As UTIs do HPM vão ser reabertas? As UTIs do HPM, as UTIs do São Lucas serão abertas, as UTIs do HPM continuarão funcionando. Só que o HPM é dividido ao meio, metade São Lucas, metade HPM. O HPM também será reaberto porque nossa dificuldade era profissional, contratar profissionais, contratarmos intensivistas para trabalhar no pronto-socorro. Nós estamos fazendo uma transferência de profissionais da Secretaria de Saúde para o HPM, que é gerenciado pela Secretaria de Segurança, para que a gente possa resolver isso. Mas nesse tempo também, Adriana, nós abrimos um hospital em Guarapari. Guarapari não tinha um hospital público, abrimos um hospital em Guarapari. Nesse tempo nosso de governo, nós abrimos UTI em Barra de São Francisco. Colocamos cirurgias ortopédicas em Barra de São Francisco, que não existiam. Nesse tempo nós abrimos tratamento de câncer em Colatina, que não existia. Nós abrimos cirurgias cardíacas e serviços hemodinâmicos em Colatina, quando existia. Abrimos tratamento de câncer em Linhares. Nesse tempo nós fizemos parceria com o Hospital São Marcos de Nova Venécia. Nós fizemos nesse tempo nosso de governo parceria com o Hospital Fernando Serra de São Gabriel da Palha, o Hospital São Camilo de Aracruz, fizemos parceria com o Santa Casa de Castelo, o Hospital Padre Márcio de Venda Nova, abrimos UTI em Guaçuí, da Santa Casa de Guaçuí, nós abrimos parcerias com o Hospital de Alegre, de Mimoso do Sul, de Conha, de Itapemirim. Então assim, nós ampliamos para o estado todo serviços na área de saúde que nós, quando chegamos, nós não tínhamos. Então assim, nós estamos fazendo um investimento forte na área de saúde, só que se nós tivéssemos tido esses investimentos um tempo atrás, com um tempo maior em anos anteriores, o serviço nosso ficaria menos pesado e a população já estaria com a qualidade de serviço prestado muito maior. Mas nós começamos em 2011 e o que nós queremos é isso, é o que eu falei no início dessa entrevista. Nós vamos fazer esse trabalho cada vez mais forte também nos próximos 4 anos, até porque nós estamos já contratando, né, o novo hospital infantil. Nós estamos já comprando o prédio para o hospital geral de Cariacica, que é ali aquele prédio do Vita Shopping ao lado do Kleber Andrade. Nós começamos a estudar a possibilidade, e vamos estudar, estamos identificando a área, de um hospital público em Cachoeiro de Itapemirim. Nós somos parceiros em Cachoeiro do Hospital Evangélico, do Hospital Infantil e da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Mas achamos que Cachoeiro já merece, além do apoio a esses 3 hospitais, um hospital público também. Então, assim, muito nós fizemos nesse tempo, abrimos 1.260 novos leitos e muito faremos nos próximos 4 anos. Candidato, um outro problema sério do Estado é a questão da segurança pública. Vários bairros de Vitória estão dominados pelos traficantes. Um exemplo disso é que a nossa equipe da Record News foi expulsa esses dias do bairro Andorinhas por traficantes. O que o senhor poderia mudar na questão da segurança pública com mais 4 anos? Que diferença esses mais 4 anos poderiam fazer? Nós, na verdade, vamos intensificar, porque nós montamos um programa de combate ao crime. Não existia programa de combate ao crime no Estado. Nós montamos um programa Estado Presente. Contratamos quase 6.000 policiais nesse tempo. Há quanto tempo o Estado não contratava policiamento? Não se resolve o problema da criminalidade só com polícia, mas sem polícia também não resolve. Então nós contratamos policiais civis, militares, bombeiros, nós valorizamos esses policiais, nós fizemos investimento na compra de 2.700 viaturas, investimentos em infraestrutura, em tecnologia, embarcamos computadores nas viaturas, parceria com os municípios para que a gente tenha programas sociais nas áreas mais vulneráveis e reduzimos o homicídio de 2011. Reduzimos o homicídio em 2012, reduzimos o homicídio em 2013 e vamos reduzir o homicídio em 2014. Só para você ter um número na sua cabeça e as pessoas estão nos acompanhando, em 2009, no governo passado, o Estado teve 2.034 homicídios. 2.034 homicídios. Em 2013, o Estado teve 1.564 homicídios. É um número ainda assustador. Altíssimo ainda. Assustador. Não preciso nem falar que eu sei que é assustador, mas são quase 500 a menos do que 2009. Então nós estamos no caminho. Quando assumiu o governo era 52,5 homicídios por 100 mil habitantes. Agora nós vamos fechar 2014 com menos de 40 homicídios por 100 mil habitantes. Mais 4 anos do nosso governo nós vamos chegar abaixo de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Vamos estar pelo menos na média nacional ou um pouco abaixo da média nacional. Então para isso teve que ter decisão política para que eu pudesse coordenar pessoalmente a área de segurança pública, teve que ter decisão política para fazermos investimentos fortes na área de segurança. É só a gente ver as patrulhas da comunidade que a gente tem
hoje no estado do Espírito Santo, aqui na região metropolitana, e as pessoas estão vendo a presença da polícia em uma política que está apontando uma direção correta. Candidato, se o senhor for reeleito, o pedágio volta ou não? O pedágio não volta mais. O pedágio da ponte não volta mais. Eu tomei a decisão de acabar com o pedágio por um relatório preliminar do Tribunal de Contas. E se a auditoria mostrar que o pedágio era regular? Se tiver alguma coisa para ser ajustado como empresa, o governo ajustará no fechamento, no encontro de contas, com a decisão e com o acompanhamento da justiça. Mas o pedágio da ponte não volta mais. O senhor tem aí 1 minuto. Enquanto eu sou governador, o pedágio da ponte não volta mais. O senhor tem aí 1 minuto para suas considerações finais, candidato. Muito obrigado. Eu quero pedir a oportunidade ao povo capixaba. Me dê a oportunidade de continuar o trabalho que eu estou fazendo no Estado. O trabalho que eu comecei em 2011, numa época difícil, numa hora difícil de governar, né, numa época de crise mundial na área econômica, de crise brasileira na área econômica, afetando o Espírito Santo, o Estado tendo que aportar recursos para os municípios, numa hora de muita dificuldade. Nós estamos conseguindo fazer os maiores investimentos, obras da história desse estado. É só ver o programa de mobilidade metropolitana que nós temos hoje, que estamos implantando no nosso estado hoje. Estamos fazendo os maiores investimentos nas áreas sociais da história desse estado. Então, numa hora de dificuldade, de escassez, nosso governo, com seriedade, meu governo não tem denúncia de corrupção, não. Meu governo é um governo sério, decente, correto, que protege o patrimônio público. Então, numa hora dessa, com um governo sério, decente, com planejamento, nós estamos fazendo as maiores aplicações da história, de recursos da história desse estado para o povo capixaba. Por isso eu peço a oportunidade ao povo capixaba para me dar mais um mandato e continuar trabalhando em prol da população. Candidato, obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Obrigado a vocês. Obrigada, boa noite. Bom, e amanhã o último entrevistado da série, definido por sorteio, será o candidato do PMDB, Paulo Artung. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Você fica agora com o programa Sala News com Wesley Sattler. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Record News, a líder em notícias.